Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Bem-vindos todos vós, mais uma vez. Bem-vindos todos nós também, mais uma vez. Bem-vindo todos os seres que aqui estão, que como todos nós, com um único diferencial dentro da visibilidade, que reinam aqui, centenas de seres que aqui reinam. Ora, de que modo se apresenta todos esses seres que reinam aqui, invisíveis aos nossos olhos? Tão invisíveis como todos foram um dia, uma vez, duas, três, cinco, seis, muitas e muitas vezes, visíveis, invisíveis, visíveis, invisíveis, no reino dos encarnados. Então salve muito esta possibilidade entre nós, deste aconchego entre nós, e principalmente daquilo que possamos trazer como espíritos da natureza humana e espiritual, expressando-se aqui, tanto quanto todos vós sois, em princípio e fundamento, não um arquetipo no mundo, ou um desígnio, ou um nome. Sois em fundamento, em absoluto, dia por dia, do quanto sois existenciais, seres da natureza humana e espiritual, em progressão, em evolução, num conjunto de uma obra de que não mede esse tempo, já que a medida de tempo está apenas na circunstância de onde estamos e da velocidade que está onde tem um cálculo de tempo. Então existem muitos cálculos de tempo, muitíssimos, onde talvez uma vida inteira dessa fosse apenas alguns segundos, ou o inverso. Meticulosamente precisamos atribuir tudo isso, daquilo que tratamos aqui, no interior do portal da edificação pleito ecumênico da verdade, que significa sempre aquilo que podemos trazer do intento disso. Significa que um pórtico onde a vivificação está o expoente máximo. Todas as vezes esse módico trataremos do mesmo modo. O expoente máximo, a vivificação, aquilo que possa vivificar, trazer a possibilidade mais de vivificação. Mas nós vamos tratar disto. Pleito ecumênico da verdade. Esse pleito ecumênico são muitas linhas, muitas ordens, muitos intentos que progressivamente, nestes grandes milhares de anos de que consta essa grande civilização, de que consta todos vós encarnados, isto não é pouco, o que consta de vós encarnados e do que consta a miúde nesta grande civilização externa que tem módico de bilhões de seres espalhados por toda esta terra, num módico científico gigantesco e num módico associativo tão gigantesco que aquilo que principalmente e fundamentalmente sois, o espírito da natureza humana e espiritual, desapareceu. Alguém por acaso lá fora disse um dia: oh, por favor, possa estar na minha presença, filho, ser da natureza humana e espiritual? Tudo que possa ser referência para vós e de todos que aqui estão, significa que tem uma referência interseccionada como um cidadão, uma pessoa consecutiva disto. Um cidadão e uma pessoa
no que diz respeito ao espírito, não significa nada. Absolutamente nada. Significa no que consta dentro da lei e daquilo que possa ser verificado nesta terra, um por um, dentro deste grande civilizatório que consta a lei e que consta a justiça relativa, discutível. Então vamos falar disto. A lei e a justiça é uma das entradas que temos da natureza humana espiritual, da confecção da natureza humana espiritual, de que irradiações peculiares a nós, exatamente a nós, tem adentro em nós e faz verificar desde o princípio, do modo que o princípio é onde existe a lei e a justiça era natural dos povos mais antigos desta terra. E nos povos mais antigos desta terra, de onde já se verificava o fogo, ou daquilo que caminhava rapidamente através disto, já estava implantado um tipo de ser da natureza espiritual nossa, que estava vindo de outras pátrias, de outros módulos de vida. Todos nós. Não é vosso vizinho, não vosso consulente, nem nada disso, vós. Dentro de uma antiguidade imensa, de que poderia constar vós, agora do que poderia dizer de cada um, levante que sois. Podereis falar alguns minutos do que sois, do que represento nesta terra. Então o fundamento desapareceu. Então existe uma entrada dentro da lei e da justiça. E a civilização tem todas as opções dentro da lei e da justiça, no molde dos interesses deste grande civilizatório, sendo que a originalidade desapareceu. Tanto que existem leis para uma pátria e outras para outra. Existem leis dentro de uma pátria, dentro do conciso de cada vida e daquilo que se estabelece, daquilo que se entrelace. Talvez tenha leis distintas, onde a justiça está, no módico da vigência desta pátria pequena onde viveis todos vós. Ou aqui perto, que talvez seja diferente. Então as leis são discutíveis, e aquilo que é justo também. Mas há uma entrada que diz respeito a toda a natureza humana e espiritual que podemos tratar da lei e da justiça. Se não houvesse aqui nesta pátria, poderia não haver nada que pudesse dizer do que é lei ou do que é justiça estaria em outra pátria. Não existe nenhuma pátria onde não reina isto. Se reina isto, é porque tem uma entrada que nos faz vigentes de que a lei e a justiça existem. É um modo da natureza humana e espiritual de que vigência a lei para todos aqueles seres que habitam este planeta, fora deste módico do que significa a lei e a justiça. A lei e a justiça não existe. Existe um módico natural, extraordinário, de onde se expressa dentro da sua confecção. Cada confecção tem algumas entradas distintas, aos milhões, aos bilhões, uma diferente da outra. Como toda a parte científica desta Terra, que sabeis muito bem, há milhões e bilhões de módulos de ajustes. Mas vamos retornar a algo tão importante. Aquilo que tratamos como vivificação. Então, daquilo que é a vivificação, o verbo vivificar, aquilo que tratamos como vivificação, significa que ele pode estar na vivificação tão discutível entre milhares de seres que vão se debater e vão infinitamente se debater de que significa vivificar. Então a vivificação está num modo simples. Cada velocidade do significado ou do intento da vivificação está num módulo específico, totalmente distinto do outro. Existem 7 velocidades, 7 potências relativas que trazem essas velocidades do significado de um verbo ou todos os verbos. Então, vivificação, dentro daquilo que é mais brutal nesta vida, significa que eles vão fazer tudo num dia, possível num dia que possa, para rastrear algo para comer, para fazer vivificar o seu reino orgânico.
Então, é um núcleo de vivificação, não é? Então podemos, numa potência mais do que significa vivificação, podemos fazer possível vivificar a nossa memória, porque ela está fraca. Podemos vivificar nosso organismo mais ainda para sermos um atleta. Podemos vivificar mais ainda dentro de todos os sentimentos humanos para que ele esteja mais claro, vivificando. E essa vivificação do que acabamos de falar, do verbo sentir, também tem 7 velocidades. Em cada ajuste todos estes verbos, cada velocidade se intercruza e faz-se valer. Então, a vivificação neste pórtico que aqui estão significa vivificar a potência daquilo que fundamenta em princípio total daquilo que tratamos agora, do que sois, do espírito, natureza humana e espiritual. Vivificar a capacidade de acender uma luz para que possamos estar revelados de que este fundamento do espírito é infinitamente mais superior do que qualquer hábito desta terra. Então este pórtico intenta a vivificação da potência divina em nós. Está claro, muito claro, porque a vivificação pode estar em todas as pátrias e reinos do que entendemos. Vivificamos o que quiser, é um verbo, e o verbo está atinente à natureza humana e espiritual, já que no princípio e no fundamento, na Gênese, o verbo é Deus, e Deus é nós, já que apenas Ele, o Criador, nos realiza em todos os aspectos. Então Ele nos dá todos os tesouros possíveis, dentre o verbo, a utilização do verbo, a potência do verbo, o ajuste do verbo, e daquilo que entendemos do verbo, aí entra o fundamento de tudo o que podemos tratar aqui. Onde o reino, em fundamento, se divide para cada ser da natureza humana e espiritual, reinante como encarnados aqui, porque há muitos núcleos de vida de espíritos da natureza humana e espiritual, muitíssimo, centenas, milhares, dos piores depósitos mais escuros, até aquilo que a revelação é a vida de todos revelados em conjunto e juntos. Então, para que isto esteja bem esclarecido, porque esclarecer é um verbo, tornar claro o que está escuro, sempre num polo. O verbo está sempre em 2 polos. Se existe vivificar, existe mortificar. O que mortifica, o que vivifica? A potência divina em nós. O que esclarece e dá contraponto é que aquilo que torna nada claro, escuro, cinzento. E aquilo que é totalmente claro, a polaridade do verbo. E a instância do verbo está para nós. Então todas as entradas da possibilidade que temos, constituídos organicamente, constituídos em camadas, até que esta última camada que estão aqui, uma veste principal de encarnados, significa que é uma veste orgânica, que ela tem um princípio e um fim inexorável. Se apostamos tudo nisto, apostamos em tudo que vamos perder. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Já que a realização deste foi para este provisório, e ele vivifica até o ponto que o mortifica, come o que vivifica. O organismo físico. E depois tem um segundo corpo, que é as impressões muito parecidas com esta. Depois tem um terceiro corpo e assim por diante. A parte espiritual está a partir do 5º corpo. A partir do 5º corpo, todos eles desaparecem e fica um corpo legítimo, original, em fundamento, não esquecimento. E a partir daí, mas estamos muito longe de a partir daí ou a partir daqui.
Então o consenso do mundo sempre delimita que a partir daqui sempre tratamos assim. Se a partir daqui existisse, não estaríeis aqui. Nenhum de vós. Estão todos aqui num reflexo de vidas passadas e de esquecimentos passados, de atos passados, onde a vigência disso por a lei maior, não a lei discutível, porque a lei maior é indiscutível. Nós não discutimos com a lei maior. A lei maior tem uma equação para nós todos, uma equação exata, exatíssima, ninguém escapa dela. E todos que estão aqui, jamais há daqui para frente, em nada. Então, daqui para frente não existe neste reino. Daqui para frente existe onde nosso labor, lá fora, encerra um trabalho e fala assim, daqui para frente vamos fazer a outra parte, o outro muro. Daqui para frente vamos terminar o outro. E daqui para frente vamos fazer o telhado. E daqui para frente terminamos a obra. Sim, está no plano de uma velocidade. Daqui para frente numa velocidade construtiva, de construir, do verbo construir. Então não existe daqui para frente, num reino onde estamos sob a lei maior. Nenhum escapa daqui de vós que está fora da lei maior. Então tudo que diz respeito a esse tesouro real, que quando chegamos nesta terra já estava pronto, um organismo físico que é alimentado e faz crescer os ossos, os órgãos, e faz crescer a possibilidade de memorizar, verbo memorizar. Isto significa que ganhamos de presente. Não fazemos nossa memória, não fazemos nosso cérebro, não fazemos toda a eletricidade do cérebro, de tudo que a ciência trata do cérebro. Nem a ciência o realiza, nem um pedaço da ciência. E quando ela o realizar e disser que agora em si ficou Deus, sim, aí talvez a gente possa tratar de outro modo, mas vai ser difícil. Podemos ficar um maquinário, podemos ser uma cópia objetiva, celular, daquilo que interessa a célula. Tudo isso, pega o que criou e muda, inclui, soma, divide. Então, neste apelo do que tratamos com todos vós, significa que tentamos retirar toda a arrogância que possamos ter do que daqui para frente, daquilo que podemos justificar, do verbo justificar nossos atos, daquilo que inclui tudo isso que tratamos. E aí significa uma coisa inacreditável, a responsabilidade numa velocidade maior do que a responsabilidade na menor, porque é discutível. Então a responsabilidade daquilo que é de menor pode ser discutido. A minha responsabilidade é assim, é porque eu entendo assim. A minha responsabilidade é assim, porque eu entendo assim. A responsabilidade de fato. A responsabilidade que vai fazer de fato nesse traçado, daquilo que estamos evoluindo e progressivamente caminhando, porque só viemos para isto. Apenas cada um de vós só veio para esta terra, como encarnados, para ter um choque brutal do que significa um esquecimento brutal que tivemos por onde caminhamos em nossos atos passados. Apenas por isto. Qual é outro, por que outro motivo? Estamos aqui também pelo fato de procriar, trazer seres desencarnados para encarnar aqui. Sendo que tudo nos é dado nesse tesouro real, absolutamente tudo, até o encanto para poder prodigalizar, tudo, nada realizamos. Agora existe algo muito intrigante, que está na nossa posse. O que tamanho nós nos distanciamos do original e criamos a própria fonte do próprio reino, do que entendemos de nossa vida. E de que entendemos de nossa vida, então se perguntássemos para cada um que está aqui, o que entende de vossa vida é totalmente diferente de cada um aqui. Bom, todas essas diferenças, vamos dizer, qual é o original?
Então vamos jogar dados. Isto, o que trazemos é pela revelação de que é daquilo que está muito lá na frente, fazendo da vida do que queira, de como queira, que pode ser um grande engano, batermos nas costas e tratarmos assim. Isto que tratamos agora, escuta. Então o que sois? Um livro do que sois. Sois da natureza humana, espiritual em progressão nesta terra. Uma quantidade de potência divina muito distinta de cada um aqui. Totalmente distinta. Já que os cursos são diferentes. Os atos são diferentes. As intenções são diferentes. Apenas isto. Que tamanho é a nossa potência acumulada de vida em nós, que nos alerta, cuidado, ganhaste de presente um tesouro real, tudo pronto, inclusive tudo que está externo, e de que nos alimentamos. E tudo que nós realizamos pelo nosso alimento, nós transmutamos do melhor para pior, da pior para o péssimo. Daqui a pouco é do péssimo para o super péssimo. Então somos cientistas muito importantes. Nada está melhor do que o original de algumas centenas de anos. Está tudo pior, transmutado para pior, dentro dos piores interesses e enganos gigantescos. Transmutamos as células, fazemos prodigalizar a concepção do modo que quisermos, pegando um tesouro daqui e outro tesouro daqui e colocamos, ajustamos ali. E lá vem a vida, e lá vem o espírito. Tudo isto está na característica de sermos menos arrogantes. Então a arrogância é o câncer cruel do espírito, porque ele avança e toma tudo o que de fato é original, como um cancro gigantesco. Então, aquilo que tem arrogância suficiente de ser até ateu, sendo que ele só é a herança divina em ação, em todos os aspectos, e num aspecto principal, que não consegue nem conotar a capacidade de continuar a morte orgânica além do que é possível. Nem o próprio nascimento, nem o próprio crescimento, nada. Então dali, quando pegamos todo este tesouro real, incluso todos, 100 total por cento. Então pegamos todo esse tesouro, envergamos, dissemos assim, algo que se afasta. Já ouviram falar de afastamento? Aquilo que se afasta do fundamento e se torna algo, mas utilizando todos os tesouros. Se é o da concepção, então ele pode pegar esse tesouro da concepção e fazer o que quiser por todos os lados e cantos e legalizá-lo e trazer um cancro gigantesco que faz desta arrogância algo de que conota todos os débitos possíveis e estão muito felizes. Quem mais? Dentro daquilo que se afasta, e pode dizer que pode multiplicar os seus tesouros por 1000. 1000 vezes mais do que precisa. 10.000 vezes mais do que precisa. Como se precisasse 10.000 vezes de 10.000 leitos. 10.000 refeições por dia. 10.000 quantidade de ar por dia. E realiza esta obra e multiplica por isto, como um cancro. Na apólice que tudo o que vai deixar, se deixar, vai ser um depósito que deixa para seus ancestrais. E fica feliz com isto. Porque entende, na arrogância máxima possível, que vai deixar um legado de si mesmo na terra e de que eles vão realizar a obra por isto. De uma arrogância inacreditável que traz um cancro, que traz um câncer gigantesco nas
camadas espirituais, nas camadas que fazem a possibilidade deste caminho. Então vamos dizer, sabeis muito bem, todos que já estiveram, quem está aqui, através disto que está aqui, Madre Paulina. Então, mais uma vez, então Madre Paulina aqui está, tratando com todos vós, o que todos tratam, porque existe um módico entre todos que se manifestam através deste. De que faríamos reiterar e reiterar até o fim do mundo. Só existe daqui para frente quando estiverem revelados disto. Dando que a apoteose do ato é a apoteose do ato, não é aquilo que nós vamos atabalhados neste mundo, para lá e para cá em tudo. Então, se no fundamento de tudo, que o fundamento é o Criador, e o elo do Criador é em nós, então podemos entender que o Criador está a léguas de distância daqui, muitas léguas, milhares, bilhões de léguas. E se Ele é o Criador e nós somos a criatura, então a expressão dele está em nós. Com algo, não arbítrio, com algo em nós, dentro daquilo que demoniza ou espiritualiza. O que está em nós, que é o contraponto, o contrário daquilo que vai para a luz ou tende à escuridão. Então não está no arbítrio do que podemos fazer desta vida ou não. Isto está muito longe, está em outra velocidade. O arbítrio só existe na luz. Senão a luz é o arbítrio nosso. Então não é arbítrio, é a quantidade que temos daquilo que sabeis em nós. E de que separa, e que separando leva para o contrário da luz. Então será que é vosso vizinho? Todos encarnados desta terra, inclusive Madre Paulina, muito inclusive Madre Paulina, só estão encarnados porque tem uma parte de nós do contrário. Este contrário está em luta com a luz. E sempre o contrário é mais divertido. Sempre o contrário é mais opioso. Sempre o contrário é mais labioso. Sempre o contrário traz arrogância. Sempre tudo. Bom, este é o ápice do que podemos dizer deste portal de edificação. Não estamos aqui pelo arbítrio que tivemos que poderíamos ser outro. Estamos aqui na quantidade de que no momento nós mandamos Deus, Cristo, toda a natureza humana e acontece algo indescritível por todas as partes. Legalizam-se. Então se podemos crer hoje na era moderna, onde está tudo legalizado, ou dentro da justiça, e caminhamos dentro dela, podemos estar num engano imenso. Único aquilo que temos é algo indescritível, um instinto divino, que é algo que quando que tem a aparência daquilo que mortifica, ele sai correndo ou não. Então, se aquilo que mortifica e faz construir milhares e milhares de algo que consta que precisamos, que nos dá 10 mil, 1 milhão de vezes, significa que isto é um cancro, isto tem uma carga, esta carga vai deixar no mundo, esta carga que deixa no mundo deste grande engano, fatalmente ficará para aqueles que amam os seus semelhantes e seus filhos, e fazem engolir de um tamanho, nossa boca é bem pequena, faz engolir algo gigante, e põe um funil e fala, a carga é vossa, cuida. Isto é cruel. Tudo isto é cruel. Tudo isto é um cancro. E como está lá fora?
Então, Madre Paulina vai dizer uma coisa inédita para todos vós e todos os milhares que aqui estão. Porque esses milhares que aqui estão, nos ajustes que estão, muitos já estão vindo. Sabem que estão vindo. E na hora exata, dentro de como é exato qualquer aparelho nesta terra, exatamente ele é sugado. E quando acontece, ele está nascendo de novo, gritando. E dentro daquilo do seu instinto vai procurar os seios para se alimentar, instintivamente, corretamente, perfeitamente. Então não estamos sendo julgados por nosso arbítrio, pela escuridão ou pela luz que faz reinar. E a escuridão tem um igual, arrogância. A arrogância é igual à escuridão, porque pela arrogância pode-se tomar o caminho que quiser, não por arbítrio. Porque a própria escuridão faz o seu caminho, faz o nosso caminho. A luz nos liberta. Porque ela faz revelar. E quando estamos revelados que acende algo, pisamos com cuidado. Se estamos no escuro, pisamos e vamos pisando. E vamos pisando. Se está claro, se tem uma luz, pisamos com todo cuidado. Nossos atos já começam a valer. E também, à medida que, naquilo que é contrário, aonde estamos de verdade, significa que é o sinal onde estão, é que tem um tanto da escuridão que está aqui nesta terra, que separou, fez separar, se separou do Criador. O que se separou do Criador? Lembram? O que? A escuridão, o contraponto da vivificação. E isto que se separa vai tentar que separe todos. E vai ser um teste nosso. Então, se houver nas nossas passagens, muito em breve para cada um de vós, porque 30, 40, 50 anos é absolutamente nada, já vamos ter o peso da escuridão ou da luz. E vamos nos encaixar do tamanho que é. Então toda a literatura, fundamentalmente incluso nesta pátria, que trouxe o esclarecimento de que a vida continua, de que todas as dores emocionais continuam, os entrelaçados continuam, as dores pelo que deixarem, colocaram na boca dos outros, continuam. Então foi dito, através do kardecismo. E um trabalho lindo que foi feito, mas é uma velocidade. É uma velocidade. Apenas por uma revelação mais fundamental que possa existir. A vida continua. Então, se existe uma emoção doentia, de que procura dentro desta emoção doentia um ser que não está mais aqui, e se ela for doentia, nós adoecemos o ser através do doentio de nossas emoções. Então, quando temos todos os pedidos do mundo, porque tem uma mãe desoladíssima, porque perdeu um filho, que perdeu não, um ser da natureza humana e espiritual que estava com essa mãe, idêntico à mãe, ele passou dentro da progressão e dentro da lei, ele está invisível. Isto pode ser um milagre, ou então está entre a escuridão e a luz. Este ser humano da natureza humana e espiritual, ele só pode desejar algo para aquela mãe, que ela se cure. Que este emocional se cure para não perturbá-lo. E não fazer que ele tenha a obrigação de cuidar disto. Então viramos e nos transformamos no quê? Então, este é o segundo capítulo.
O portal da edificação principia iniciaticamente. Iniciaticamente quer dizer tratar do início, do princípio, do fundamento. Um capítulo novo disto que estamos tratando aqui. Então, para todos vós que estão aqui, é claro que, na medida disso, quando abrirem o portão, e à medida da que vão caminhar, e daquilo que vão intentar, verbo intentar, e dentro dessas todas as obras do intentar, estiver no módico que tenha, aqui apenas tenho, revela-vos. Sabe qual é a revelação? De que quando algo é sombrio, nós não temos nada a realizar, porque Ele nos toma. Ele põe suas garras e nos toma, e somos um aparelho intermediário daquilo nesta terra. E Ele nos dá um ópio, muitos tipos de ópios nós cheiramos, e ficamos gratos por aquilo, e precisamos daquilo em todo este mundo civilizatório. Quer dizer que no fundamento, que em primeiríssimo lugar o Pai, em primeiríssimo lugar que nós ganhamos de presente tudo isto, de presente. Se existe alguém aí dentro de que precede ou procede, é algo que está além do tempo e está tão em esquecimento profundo como uma ostra. E em progressão está aquilo que se separou e criou uma entidade particular, junto com entidades particulares, de interesses dos piores na sombra ou dos mais iluminados na luz. E sempre Madre Paulina traz algo. Então esta pujança de que está aqui, que está na circuncisão de Madre Paulina, no feitio disto, e de todos isto que se separam e se juntam, quer dizer, uma totalidade, pontos que estão em totalidade, e nessa totalidade está toda, não a erudição crística, mas a demonstração crística do que é o milagre e da potência de Deus em ação nesta terra, e tudo que profetizou ou disse, oxalá tudo fosse. Então a transgressão está no módulo como trouxe o Cristo, e do que dentro de todos os milagres do que Ele edificou, ou daquilo que a arrogância o fez realizar a obra do contrário. Então Madre Paulina poderia não precisar tratar que é uma Madre Paulina. Poderia ser Madre muitos nomes. Então, a crença real de cada um de vós, que possa Madre Paulina estar aqui, não importa para Madre Paulina. Mas o que importa para Madre Paulina é que os seus laços o trouxeram aqui. Isso onde trouxe o laço é o que nós somos. E isto é tão difícil e tão discutível, é exatamente o que nós somos e onde estamos. Esta é a bússola sagrada nossa. Se estamos encarnados, Ele traz consigo isto. Do modo como estamos encarnados, traz consigo isto. O feitio de nosso ato nesta terra traz exatamente isso. Mas todas as leis, todas as leis, todo o módulo da justiça desse grande mundo lá fora está totalmente enganoso. A única lei exata, que é absoluta, é o nascimento e a morte, que é indiscutível. Até como é legal, aquilo que se revela é discutível. Pode ser de um modo ou de outro, ou da preferência de cada um.
Então, tratando de indiscutível que nós estamos aqui, e esse indiscutível é tão estranho, é muito estranho. Em primeiríssimo lugar, eu sou da natureza humana e espiritual, espiando nesta terra, dentro daquilo que foi dividido entre a luz e a escuridão. Não, mas eu não sou isto, não. Eu sou filho disto, eu sou filho deste lugar, deste reino, desta gramática, e disto e disto. Então, todo o meu ofício está dentro disso, eu trabalho pelo meu ofício. Isto não é nada. Isto são, para quem está revelado, são ferramentas, apenas ferramentas. Quais as ferramentas que tenho estas ferramentas nesta pátria, neste meu labor, tenho estas ferramentas. E dentro das ferramentas, quem sois? Um ser da natureza humana e espiritual, com muitas ferramentas. Se são adequadas, se são perfeitas, dentro deste ofício que temos lá fora, ela faz parte da grandiosidade que somos e do milagre que somos, e fazemos realizar a obra de que precisamos perpetuar nosso corpo. Nós precisamos ajudá-lo a permanecer, a se tornar mais saudáveis, e principalmente do instinto maior do engano. E saber principalmente qual é o vosso ofício, ou são enfiados em algum ofício. Então, o que regula, o que trata disto de Madre Paulina, em fundamento, é que Madre Paulina não é parente de Madre Paulina que está aqui, longínquo ou não, nem primo, e nem conhecido, e nem vizinho, é a Madre Paulina. E atesto isto, Madre Paulina, dentro do desígnio daquilo que estou, dentro de uma ordem de fundamento absoluto do que nós somos e de todos os enganos, o que mortifica. Então, daquilo que mortifica, temos muitos medicamentos, centenas, ajustados para cada mortificação, para cada engano, para cada isto ou aquilo, sendo que em nós está tudo e para tudo, por natureza ancestral. Então foi proclamado muito antes, até da vinda de Madre Paulina para esta terra, de que ela seria santa nesta pátria. Então, o que tomou isto de Madre Paulina, e dentro do caminho dela, de que é santificado de acordo com a Santa Igreja Católica Romana, e de como todos podem ver dentro disso o que significa uma santa. Então, sempre digo assim, se atendi 800 moribundos, ou com fome, ou com lepra, ou com isto ou aquilo, então tem uns que fizeram por 1020. Então eles poderiam ser o santo. Mas outros fizeram 10.000, poderiam ser o santo. Então salvar, santificar, não é curar leproso, porque isto, toda ciência feita civilizatoriamente pode fazê-lo. Então santificar significa que dentro da obra máxima que possa realizar, é elucidar, revelar, trazer luz, para que toda esta possibilidade se ajuste por si mesmo. Que se todos os laços que diz respeito à Madre Paulina, e no circunscrito, no interior desta imensa ordem, de que está em todas as partes, inclusive como dizem e tratam no astral, que tem todos os seus pertences e que tem basílicas no astral, e e de que tem todos que atende todos eles, indo e vindo,
Quer dizer que é uma potência associativa tirada do alheio, desde o dízimo até o ultradízimo. Então, a aceitação absoluta dentro deste reino que Madre Paulina esteve por muitas vidas, como homem e como mulher, sendo que chegou a quase o papado. Está aqui. Então não está lá no céu, não está numa nuvem linda e maravilhosa, está aqui com todos vós. Ora, Madre Paulina, por que aqui? Porque aqui proclama a verdade. Não melhora o que é ruim, não melhora um cidadão ou uma pessoa, porque nós, o Espírito, vê o Espírito numa outra velocidade, não vê cidadão e não vê pessoas. Tem bilhões de pessoas e cidadãos, bilhões. Transcorre que o esquecimento é tão profundo que só sabemos que somos cidadãos ou pessoas. Isso chama-se esquecimento. Que sois da natureza humana e espiritual, um feitio disto, não somos uma obra de que se ocorre aleatoriamente e estamos nesta terra. Está sobre uma júdice, dia e noite. Isto inseparado que convive com o inseparável, e de que nutre a escuridão, já que ela precisa nutrir indiretamente. É isto o lugar onde estão encarnados, é onde o lugar que Madre Paulina esteve encarnada, e onde Madre Paulina, como aquela que pôde ter dentro de seu direito a escolha de estar aqui e prodigalizar uma obra aqui que é muito maior do que uma basílica, de visibilidade em toda esta terra. Então sois todos muito famosos, encarnados, desencarnados, muito famosos. A prodigalidade disso é assentar isto, sabe de onde? Só precisamos dessas cadeiras. Não há nada que precise melhorar aqui, porque pouco importa. Não precisamos de dízimo e nem precisamos de abrir a boca de ninguém e colocar lá cargas inóspitas. E em todas as partes desta terra, em todos os assentos que todos aqui estão, é da mesma maneira. É absolutamente o que precisa. Então o aporte daquilo que ficamos arrogantemente importantes. Então se a importância nossa está escura, mas prodigalizamos externamente a nossa importância. E prodigalizamos por toda parte e demonstramos para todo mundo. Não precisa, porque a importância real não precisa expressar-se lá fora, senão por si mesmo. É elegante dizer para todos vós também que é um deselegante de Madre Paulina com todos vós, como se tudo que tratamos fosse uma foice cruel. Tudo que tratamos é apenas para saber de verdade onde estamos todos nós e do esquecimento que é todos nós. E perante isto algo, uma fagulha de uma pequena luz, de que ilumine 1 centímetro para fora do nosso nariz é o suficiente. Porque o que entendemos que está tudo claro, em vossos lares está claro, é só acender a luz. E tudo está luz e tudo está claro, e tudo está comunicante onde está claro, está escuro. Porque não, quem está no escuro, no âmbito espiritual, não sabe o que é claro. Não está na apoteose de saber que é claro. Só quando claro é claro. Então felicito-vos todos vós, felicito todos nós, e felicito esta possibilidade de estar sendo, desde que possa intermediar Madre Paulina com um grande facilitador de tratar o que quiser.
Na posse tem o direito de tratar o que quiser. Na posse absoluta de que faz parte de todo o meu esquecimento daquilo que se me separou. E todo aquele éter do poder. E de cheirar poder. O que significa poder? Significa que existe a potência divina que é máxima, é o único poder, que nos distanciamos, separamos e cheiramos outro tipo de poder. E esse poder provavelmente está naquilo que nos traga, aquilo que nos envelopa, que nos escraviza. Não é assim? O que está em todos os cantos desta terra, de todos os ópios, em todo este mundo, que quando aquilo traz, aquilo que é possível ser, aquilo que está desaparecido, que é ser uma boa aventura espiritual, ele traz algo que traga, em todos os aspectos, em todos os cantos, em todas as farmácias, em todos os lugares onde se alimenta o homem, é tragado. Então, se a intenção é tragar, realiza-se a intenção, legaliza-se e faz tragar. Faz tragar o organismo, faz tragar tudo aquilo que faz do organismo ter o seu instinto natural de fazê-lo realizar e curar-se. Então, onde possam estar e pisar, este contrário está reinante. E de que tamanho aquilo que estamos divididos vai reinar para que lado? Então este poder destrutivo, contrário, mortificador, está em falanges por todas as partes do visível e do invisível. E o comando está sob o contrário. Todos nós, todos vós, mesmo, não escapa ninguém, e nem quem está lá fora e nesta pátria inteira. Somos uma parte desta escuridão, apenas uma parte da escuridão encarna num planeta deste, porque já viemos de outra parte, porque passamos do limite. E rapidamente, em alguns poucos milhares de anos, olha o que nós realizamos. Olha lá fora. Então já trouxemos, todos nós, a capacidade de fazer uma civilização do jeito que for. Já trazemos de ser intermediário de toda a ciência possível para isso, porque já está pronta. E a ciência maior ainda já está pronta por vir, e são mais muitas, antes que toda a ciência faça por si mesmo e estabeleça que esta terra é organicamente impossível, irrespirável. Quer dizer que tudo isto realiza a obra do contrário. E vamos ter que procurar um outro lugar para infestar. Todos nós. Não sobra nenhum que esteja aqui, encarnado e desencarnado, porque estão vindo de volta. E aqueles que não precisam vir mais estão revelados disto. E vão ter que tomar banho todos os dias disto, por um longo período. Então, Madre Paulina é transeunte entre dois campos de vida e de uma multiplicidade de atmosferas. E neste transeunte, a palavra será esta: onde puderes ser. Não porque Madre Paulina é uma santa, e nem porque ela é boa de coração, porque estou espiando também. Estou sentindo o meu corpo orgânico ainda que dói. E existe uma ordem para que seja provada e possa se manifestar como estou, de todas as provações possíveis de fidelidade, como toda a ordem o é. Se é algo que não podemos dizer desta ordem, porque algo contrário não permite, cala-vos. Cala-vos. E nós calamos. Entenderam bem todos. Incluso todos que aqui estão operantes. Muito bem. Algo diz cala-vos. E nós calamos.
e ficamos quietos. Que haja fidelidade. Num instante de que possa existir algo contrário, diz, quieta. Justifica que está um pouco com febre. Justifica que está um pouco assim. Justifica que está um pouco assado. Então todos vós que aqui estão, e a gratidão de que todos que aqui estão, incluso todos nós, já que a gratidão é algo que recebemos, se não recebêssemos, a gratidão não existiria em nós em nenhum nível, mesmo no mais grosseiro ou mais sutil. A gratidão não existiria. Existe um molde onde a entrada ela é tão possivelmente alterada pelo aquilo que está dividido, que não entra mais gratidão. Onde não existe gratidão, existe animalidade. Então, o solvente disso. Então, há muitos séculos existem solventes. Solventes são aqueles que podem, dentro daquilo de um ato, de demonstrar uma cor, ou fixar uma cor, aquele que pode diluir e fazê-la voltar outra vez. Então, o solvente de tudo isto é a revelação. A revelação é algo que todo o contrário diz, se acendermos algo que está iluminado aqui em cima de nossa cabeça, ela vai assoprar por conta própria. E pensamos que somos nós de algum modo. O que somos nós que não se interessa nem um pouco que tem uma luz em cima da cabeça. Isto é uma revelação. E todos nós que por todos os cantos da sobrevivência estiverem, seja o que for de onde estiverem, é tudo externo. E aquilo que é tudo externo e que esteja na nossa conveniência, nós vamos ser testados assim. Eu vou trazer através do verbo a verdade. Então algo dentro diz, cala-os. Isto é uma revelação. A revelação diz assim, dentro de mim existe algo que quando existe uma luz, uma possibilidade, algo lá dentro de mim, que sou eu, para esta luz. Porque não é meu interesse nesta terra e no meu objeto da minha vida, e nem na minha intenção da minha vida, e nem de nada. Apenas quero ser bem sucedido e ter o poder que todos têm externos. Então, Madre Paulina vai dizer algo para todos nós. Tudo isso me indica que queremos ser mendigos. Isso indica que a prosperidade tem que vir mais da luz do que da escuridão. A prosperidade que vem da luz, ela está no indício de que dá tudo o que nós precisamos, abre caminhos. Já ouviram falar disso? Então, naquilo que nós estamos debatendo e de que estamos sofrendo tanto pela uma prosperidade, é porque existe uma porta fechada e que habilita a nos debater. Se não existe uma porta que abre, indescritível. E a verdadeira prosperidade acontece. Ninguém vem para nenhuma pátria de todos esses mundos para ser mendigos. O mendigo é débito. Então, o que pode qualificar todos os mendigos deste mundo e toda a miséria nesse mundo? Naquilo que está dentro da lei ou não? Quem poderia? Quem poderia acertar com um prato de comida para aquilo que em débito precisa, que esteja com fome ou não? Quem poderia dizer? Nós não sabemos, mas podemos saber. Então, se não sabemos, aguardamos saber, porque podemos dar o prato para exatamente aquilo que vai aumentar a escuridão, não diminuí-la. Então tem algo muito ouvido por todos vós, vossos ancestrais, que não existe mais ou existe muito pouco. Que
Todos os acontecimentos paravam-se em algo que tinha uma expressão, bens a Deus. E é bens a Deus mesmo, que todo este milagre está dando a possibilidade de serem talvez tão arrogantes como todos nós. Então, bens a Deus significa, em primeiríssimo lugar, o Pai. Não significa bens a Deus. Isso dá um alívio em algum lugar de nós. Bens a Deus. Tira a arrogância e sabe que todos os bens vêm de Deus, seja o que for que podemos entender desta vida, desta terra, desta orbe, desse sistema solar, destes bilhões de sistemas, visíveis e não visíveis, porque os não visíveis são infinitamente superiores a estes. E a capacidade de metragem disto é impossível. Então, não adianta contar circunstâncias de outros planetas, circunstâncias de onde há luz, circunstâncias disto, não importa. Existe muito em todas as literaturas, de todo modo. Se a escuridão vê, ela vê a escuridão e tenta apagar a luz. A escuridão não pode crer que existe um plano de vida a partir do quinto, onde não há as construções, os alimentos e tudo. São absolutamente tão naturais que ninguém precisa multiplicá-los por 1000. Para quê? Aquilo que se expressa é algo inacreditável, inconcebível para aquilo que o escuro vê. Porque o escuro fala, não, isso não existe. Porque não tem graça. Quem vai ser superior ao outro? Bens a Deus. E há algo aqui neste portal de edificação que instalou-se nesta propriedade terrena, física, até na possibilidade de expressão do Espírito, que é este Espírito que está falando, mas saibam, sois tão espíritos como Madre Paulina aqui agora. Então não existe outro mundo dentro da escuridão que está aqui que possa dizer de que o Espírito é um ser em progressão, em evolução e que tem todas as impressões possíveis do que ele realizou. Fica impregnado dela e leva vidas para desimpregnar as impressões. Muitas das impressões estão com todos nós que trouxeram de outras vidas. Então existe algo aqui, filhos desta vida, de que como em primeiro lugar, em primíssimo lugar, que somos um milagre. Depois disto, podemos ser o mal, ser intermediário do mais aos causes possíveis. Não há como ser um milagre de que existe algo que aleatoriamente aparece aqui, como ser da natureza humana e espiritual. Existe uma cercania que sempre ilustramos dentro de diamantes especiais, e dentro lá daquele lugar do quinto, que prodigaliza, tem o feitio de prodigalizar, que é trazido para nós, invisilíssimo, de que dentro dessa cercania que estamos todos nós aqui, tudo aquilo dos chamados externos diminui muito. Não são exterminados, mas diminuem muito. Na apoteose disto, existe algo distinto aqui dentro, para todos nós. Ele que dá um pouco de alívio, um pouco de alívio. Neste núcleo
neste lugar existe uma velocidade a mais em tudo que faz realizar de nós. Então tem uma potência a mais. Nesta potência a mais, aquieta-se algo que está inquieto. Em todos os chamados particulares, pessoais, de pessoas, de cidadão, acalma-se. Isto quer dizer, dentro da revelação, que quando a potência divina é um pouco maior, ela cala, aquieta tudo aquilo que admoesta, por natureza. Então não precisamos ter práticas daqui, práticas de lá, seja o que for, grandes orações e tudo isto. Acontece naturalmente e posiciona tudo, até nossos órgãos, até nossas glândulas, que estão interligadas às outras camadas. Por isso continuamos com glândulas, continuamos com órgãos, continuamos com tudo. Então nisto aqui está um bem-vindo calmo sempre. E bens a Deus sempre, bens a Deus. Quanto mais evoluiu, toda essa organização externa foi desaparecendo, bens a Deus. Bens a nós, homens, da ciência, da tecnologia, bens a Deus de tudo aquilo que proclama para nós e de que nos facilita tudo. E podemos nos comunicar em velocidade máxima com todo o mundo. E que isso tudo, quando acontece, mais mortificado ficamos, mais arrogantes ficamos e mais imbecis ficamos. Então, se disserem para o vosso próximo que estiveram no lugar onde expressou Madre Paulina, então, na hora que eu colocar isso, manifestou o espírito da natureza humana e espiritual, que tem um codinome Madre Paulina, apenas isto. Tudo demais é engano. Mas se disserem assim, sabe aquela Madre Paulina, onde tem viajores intermináveis para simplesmente adentrar onde ela conviveu, onde ela adormeceu? Quem criou tudo isto? O que apetece isso? Quais são os pedidos disso, a clemência disto? Então não preciso ir lá. Madre Paulina voltará. E o espírito da Madre Paulina está aqui. O que vale mais? A Santa Madre Paulina no expoente do que ela significa, ou o espírito da Madre Paulina aqui? Então, neste edifício que tratamos dentro do portal da edificação, no interior do portal da edificação, há um seleto que sempre faz parte daquilo que sempre fará o encerramento entre nós. Então, olha como estamos. Por ritos de passagem. Um rito de passagem significa algo que depois tudo vai ser diferente. Um rito de passagem, do mais simples de poder saber, é quando um feto respira, não volta mais para o útero. É um rito de passagem. Respirou o ar externo, não volta mais.
aquilo da disposição maior de toda a potência que podemos ter divina, que trouxemos desta terra. Quando acontece o despojo disso, é um rito de passagem. Ou para aquilo que vai atinar ao que é, o que faz luz, ou vai alimentar o que está escuro. Isto é um rito de passagem. Um rito de passagem, um nascimento, e depois o rito de passagem, onde expira-se o último ar. Expirou o último ar, por poucos minutos não volta mais, o organismo não volta mais. Isto é um rito de passagem. Não há o que faça. Não há o que faça. Neste rito de passagem que passamos assim, que sempre passamos para finalizar e será sempre assim, para sempre assim, indica que quando temos uma revelação, não apagamos aquela luz e olhamos e vemos todos os traçados possíveis, ficamos horrorizados. Toda arrogância termina porque temos um desespero enorme do quanto fomos arrogantes e do quanto enfiamos na boca de nossos semelhantes o pior. E nisso tem algo importante. Tem seres especialíssimos que aproximam-se de nós e diz: siga-me. E nós seguimos. E no traçado que seguimos, todos os furos e buracos que nós temos vão sendo cicatrizados. Num complexo de que, dentro desta revelação, teremos o que sabemos sempre. E o que sabemos sempre é onde deveríamos de estar e por onde realizar a obra, não do que entendemos, do que o Espírito e a lei quer. Quando acontece isso, e temos uma potência divina a mais, temos uma graça a mais, junto com o horror a máximo a mais, existe uma passagem, e esta passagem é um rito de passagem, porque quando atravessamos esta passagem, não que está terminada, mas não vai ser igual. Esta passagem tem uma porta. E esta porta, ela só se abre quando nossa potência em nós, como a potência de que pode acender uma lâmpada, é o suficiente para acender uma lâmpada ou não. Não há o que faça essa lâmpada acender, se não é uma potência a mais. Então, esta porta se abre, e ela é incorruptível. Só se abre numa potência a mais, da potência divina, guardada no interior do interior do interior, deste ser da natureza humana e espiritual, que retenha esta potência. Um exemplo, Cristo. A potência divina máxima. Ele disse, a potência máxima divina, onde ela se abraça-se e totaliza-se, nós tornamos milagrosos. Então podemos fazer milagre, mudar montanha. Isto é o que menos importa, mas sabemos onde estamos. Nesta passagem, existe algo que nos traga numa velocidade que não entendemos e nunca vamos saber, e adentramos algo inacreditável, um descanso imenso, o maior descanso que é possível. Se cada um de vós tivesse um descanso, 1 minuto de descanso total, saberiam que estaria no céu. E a sensação, o estado que não é feito de paisagem, nenhuma paisagem, desse descanso. Sabe por que esta passagem inclui em primeiro lugar o descanso? Porque é o mundo dos cansados, que acostumam com esse próprio cansaço. Até da própria morte que vem, ele faz um tipo de cansaço. Neste lugar deste descanso, não é físico. É o descanso nas nossas camadas reais, que já como se pronuncia. Só elas vão saber do que é descanso. Mas para isto precisa ter uma potência divina
decorrente de revelações. E principal revelação. Aquilo que não quer revelar-se é algo escuro que diz: cala-vos. Cala-vos, cala-vos, cala-vos. Quando nessa totalidade desse descanso, que de fato sabemos que chegamos no céu, algo pródigo, num rito de passagem, mas num próximo rito de passagem muito veloz, ficamos totalmente gratos. Quer dizer que aquilo que é dentro de nós da gratidão expande-se e ficamos de uma gratidão inacreditável. A gratidão acende a sua luz própria. Quando, neste intercâmbio do descanso e da gratidão, algo por si só, nada que possa encabeçar de que haja qualquer comportamento disto, entramos em oração. Então essa tríplice ao mesmo tempo é um estado que adentramos em oração. Isso significa que estamos mais próximos do original possível, do que adentra em nós, que é divino, que no outro modo de ser. As trevas não alimentam, não criam, consomem. Então só existe algo daquilo que potencializa e faz realizar tudo, e de que alimenta tudo. Quando entramos em oração, estamos num consignado aqui todos nós, num bens a Deus todos nós. E então vamos levantar as mãos, as palmas para cima, porque podemos dizer: estou pronto. Naquilo que a arrogância dilui, como aquilo que tratamos das tintas, ela dilui um tanto aqui agora. Então podemos ter a revelação que ela nada realiza por nós, a não ser o contrário. Há 3 indicadores, filhos desta vida. Primeiro indicador neste acontecimento: existe um ser para cada um de vós, de uma petição deste portal de edificação dentro da lei. Para cada um de vós, um ser que está em esquecimento total de outra vida, ou desta vida, seja o que for, mas um caminhante como vós, e de que existe nele a precisão de reencontrar, estar próximo. Então essa precisão de reencontrar só é possível quando estamos numa potência um pouco maior e podemos estar prontos. Não estamos enlouquecidos por todas as partes, por inutilidades. Estamos prontos. E quando isto acontece, ele pode encostar até as mãos em vossas mãos e poder dizer algo que quiser. Que tamanho precisava encontrar, talvez dizer algo muito importante, em desespero. Filhos desta vida, porque eu também sou. Estou ciente, estou desesperado por todos os traçados. Precisava dizer: aproveite, cuide-se nesta vida, porque depois é muito desesperador. O benefício para este ser é imenso. O benefício para este ser que conseguiu aqui é porque ele teve um ensejo, teve o atrevimento de estar aqui, teve o querer de estar aqui. Muito para cada um de vós. Um ser caminhante como qualquer um de vós. Há um outro circuito de ação, um outro intento de ação
onde estamos orando. Sempre temos encabeçados por alguns seres especiais que multiplicam-se. De 7 multiplica para 7 e vai multiplicando até centenas e milhares de guias, e de que atendem como uma grande falange seres que fazem parte daquela estirpe, daquela irradiação. E estes guias vão se aproximar e sabe por que esses guias se afastam? Se absolutamente somos, se estamos fechados para qualquer abertura do Espírito, se estamos trancafiados em algo, devorados por algo, decidamos o que ele vai fazer por se aproximar de nós. Então ele se aproxima quando estamos prontos. Mas quando um guia se aproxima, ele vai dar indício de todas as maneiras possíveis, de todos os enganos. Estaremos prontos para isto. Outro circuito, tudo ao mesmo tempo. Seres naturalmente especializados naquilo que é indicado, naquilo que tratam, do que precisam, que escrevem. Cirurgiões lá da profundidade até aquilo que está na superfície, do que o nosso organismo que entende dele, e de que a ciência pode ver e notar, até fotografar. Então haverá cirurgias rápidas para todos, que principiam, e para todos que estão aqui retornando para tal. Estão de dentro para fora. Esses 3 circuitos ao mesmo tempo. Mas para milhares de seres que estão desencarnados também, de que são visitados por outros seres que não são visíveis. E existe a possibilidade de tornarem-se de aproximação, não que fiquem invisíveis. Então, como uma equipe cirúrgica, uma organização cirúrgica, que dentro todas as suas habilidades, todas as suas intenções é para tal, dentro da lei, poderá levar, aproximar e realizar uma cirurgia, onde todo o estado nosso de desmerecimento é absoluto. Por isso estão aqui. E dentro de todo direito do que é possível, terão aquilo que indicaram, e se haverá cirurgias. Então estamos repleto aqui de vida, repleto de vida. Dado a isto, no último rito de passagem, é a consagração. A consagração do efetivo de totalidade nossa, de dignidade nossa, de fidelidade mínima nossa, onde há algo, numa potência maior que está aqui. Consagrar, quer dizer, o feitio de consagrar é transcendente. E no modo épico, muito conhecido, crístico, ele consagrou o seu sangue. O sangue de Cristo significaria a totalidade dele. E a consagração da totalidade dele é que poderia ter o poder de realizar uma obra de uma passagem nova. E principalmente, desmesclar um tanto a luz da escuridão,
na sua consagração inclui sempre o Espírito Santo. O Espírito Santo, tão falado, significa a proeza do mistério absoluto em ação. E de que apenas o Espírito Santo poderia realizar conjuntamente a obra desta consagração. O feitio disto no interior deste portal de edificação é que possamos estar revelados do quanto esquecimento há. Nesse esquecimento, o quanto de crédito damos dentro do esquecimento profundo do primeiríssimo lugar em todas as partes deste mundo. E também algo, todos os seres dentro da lei, que estão eleitos, muitos e muitos serão atendidos. Cada um de vós pode indicar qualquer um. Se estiver dentro da lei, terão potência, direção, indicação para tratar disto. Não apenas tratar de suas chagas, mas tratar do que possa estar revelado e do impulso de uma travessia. Podem abraçar, podem deixar as mãos. Bens a Deus. Bens a Deus. O atributo do bens a Deus dá algo. Então digam para vós mesmos, bens a Deus. Digam para vós mesmos, e desse bens a Deus trará um benefício algo. Digam para vós mesmos, silenciosamente, bens a Deus, bens a Deus, bens a Deus. Salve, filhos e filhas.